tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor César e vamos falar sobre um tema muito importante que ele sempre vai estar lá na sua prova, que é didática e metodologia de ensino. Sim, você tem que entender muito bem sobre esses dois conceitos. Vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos lá. Vou trazer aqui, como sempre, a minha webcam aqui no cantinho e aí nós vamos contextualizando aí. Vou fazer a leitura rápida do texto e já jogo o podcast, que é a cereja do bolo. Saca lá, não se esquece de inscrever no canal, ativar o sininho. Tem muita gente que tá vendo e não tá se inscrevendo, não tá ativando o sininho. Fortalece aí pra mim, pra incentivar aqui o professor a criar mais conteúdo. Vamos lá. Primeiro vamos começar com didática, né? A parte da pedagogia que estuda métodos e técnicas de ensino. Sim, o objetivo é planejar, organizar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem, analisar princípios, teorias e os aplicar em diferente contexto. Então, né, o didática é você preparar a aula, preparar como você vai fazer isso. Isso é a didática, gente. É você pegar o livro, pegar a apostila, vai fazer PowerPoint, vai fazer slide, independente. Isso é didática, é você preparar a aula, né? Temos dois tipos de didática, né? Que é a didática geral, que é o princípio comum a todo o ensino, e a didática específica, que é a particularidade de cada disciplina. Cada disciplina tem uma forma de preparar a sua didática, né? E por último aqui, auxiliar na escolha da metodologia adequada, né? Então você prepara a didática, daí você caminha para a metodologia, que aí é a aplicação na prática, dentro da sala de aula, ali. É a metodologia, como você vai fazer isso, ok? Bora lá. Aqui é rapidinho, pessoal. Vamos agora para metodologia de ensino. É um conjunto de métodos e técnicas práticas usados em sala de aula. Exemplo: aula expositiva, estudo de caso, projeto, metodologias ativas. Então, tá aí, pessoal. Como você vai fazer? Se você vai fazer uma aula expositiva, se você vai fazer um estudo de caso, você vai trazer uns exercícios para eles responder, projetos, se você vai fazer um trabalho, uma apresentação, né? Um debate, que aí seria uma metodologia ativa, ok? É isso aí. Metodologia é como você vai aplicar isso em sala de aula. Beleza? E aqui eu trouxe para vocês modelos mais cobrados na prova. Quando você vai fazer prova, vai cobrar tanto a didática como a metodologia de ensino. Então eu trouxe aqui a tradicional, que é foco no professor e na transmissão de conteúdo. Quer dizer, o professor ele vai trazer os conteúdos, vai só transmitir, não vai ter interação, não vai ter a participação do aluno, tá bom? Trouxe aqui o modelo da pensadora Montessori, que é a autonomia do aluno, o ambiente preparado, quer dizer, o aluno vai ser o seu protagonista ali, né? A autonomia dele. Trouxe também Waldorf, que é a valorização da arte e criatividade e vivência, né, do aluno. Então, ele valoriza a arte, o aluno, né, como ele sendo protagonista, né, criatividade, e valoriza também a sua vivência, o que ele aprende, o que ele já sabe, né? E temos aqui o socio-interacionismo, que aí já entra Vygotsky, né? Que é a aprendizagem mediada pelo sócio em volta social, né? Que Vygotsky ele trabalha muito o sócio, né? Como interage o aluno nesse meio de aprendizagem, né? Tá bom? E por fim aqui, pode ser combinado conforme o contexto, objetivo e perfil do aluno, né? Que é a combinação do que o aluno já sabe com o que o aluno precisa de aprender. Que aí, né, entra também o professor como mediador, como o facilitador ali desse trabalho, dessa forma de aprender do aluno. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu já trago a relação didática versus a metodologia ativa, que aí vai juntar, né, a didática com a metodologia. Que vamos lá. Didática é fornecer a base teórica e o planejamento. Beleza, foi o que eu falei. A didática você se prepara. Metodologia, aplicar na prática esse planejamento.
juntos promovem um ensinamento eficaz e contextualizado. Então, juntando a didática com a metodologia de ensino, você vai trazer uma aprendizagem eficaz e contextualizada, né? Quem conhece eu aí sabe muito que eu falo, sabe muito que eu bato muito nessa tecla da aprendizagem contextualizada, né? Que tem que contextualizar a realidade do aluno, tem que fazer sentido com o que ele aprende em sala de aula. Beleza? Fica a dica. Não é só eu não. O concurso cobra muito isso de você. Tá bom? E você como professor, você tem que entender muito essa questão. Bora lá. Aqui é rapidinho, gente. Já tá acabando. Teorias da aprendizagem mais cobrado. Aqui eu tirei o que é mais cobrado quando a gente fala de teoria e metodologia de aprendizagem, né? Por isso que é muito importante esse documento também que eu vou deixar aqui para vocês, que ele é direto e pontual. Primeira teoria, construtivismo. Aí nós vamos ter que lembrar de Piaget, tá bom? Que ele vai dizer: o aluno constrói o conhecimento por meio de interação com o meio. Então o aluno, ele junto com o professor sabe com o que ele já sabe, e aí no meio disso ele vai construir o seu conhecimento, tá bom? Das questões aqui é conceitos chaves: assimilação, acomodação e adaptação, né? Isso não cai na prova, isso despenca, tá bom? Cai no balde, que é o que? Assimilar. Vamos supor o aluno, ele vê uma cadeira, tá lá, ele já sabe o que é cadeira. Acomodação, traz uma nova cadeira de várias formas, então ele já vai pensar, um sofá, né? Então ele está assimilando a cadeira, que ele já sabe, junto com o sofá, que já é outro modelo, mas é uma cadeira. Então ele vai assimilar, ele fala: já sei que isso aí é uma cadeira para sentar, agora essa é diferente. E adaptação, no final ele vai juntar e vai falar assim: agora eu já sei que essa cadeira ela tem várias formas de ser. Sacou? Então isso não cai, isso despenca. Presta atenção, hein? Saca só. Temos aqui o cognitivismo. Demorou, mas veio. Que é enfatizar o processo mentais, que é a cognição, né? Antigamente eles não pensavam no cognitismo, só em aprendizagem, naquele modelo tradicional. Agora não, mudou. O cognitismo trabalha sentimento, memória, percepção, né? Tudo isso tem que fazer parte da aprendizagem para dar significado, ok? Outra coisa, o aluno, ele organiza o processo em informações. Aí temos aqui o behaviorismo, né? Que é o behaviorismo, que vai falar do Paiva Lopes e o Skinner, que são dois pensadores, né? Que tem esse modelo, que é baseado em estímulo e resposta e reforço. Que aí entra aquela pegadinha, né? Nota, premiação, punição, né? Falou de punição, nota, de premiação, balinha, presente, tudo isso você vai ter que entender que estamos falando do behaviorismo, que é o Pavlov e o Skinner, né? Muito associado ao ensino tradicional, né? Que eu particularmente não gosto muito desse modelo, né? Que é aquele que faz isso, eu te dou aquilo, né? Eu vou te dar um prêmio, uma parabéns, vou te dar uma nota, você receber uma nota, né? Eu sou mais daquele questão de construir, de dar significado, porque o aluno precisa aprender, né? Para a vida, lá fora, para o mundo, tá bom? Mas essa é uma posição minha, um pensamento meu, tá bom? E vamos lá. Mais um, interacionismo. Ainda vamos falar de Vygotsky, que é a aprendizagem mediada à associação, né? O socialismo, né? O conceito de zona de desenvolvimento proximal, ZDP. Falou ZDP, Vygotsky na prova, gente. Tá lá a questão ZDP, se tiver Vygotsky pode ligar, que é a forma como o aluno interage em volta, tá bom? Da sua aprendizagem. E aí, né, temos que lembrar também de Paulo Freire, muito citado em várias provas que eu coloquei aqui, tá bom? Que é a educação como prática de liberdade, tá bom? Outra coisa também, que é a crítica ao modelo bancário, que seria o aluno, um banco, onde a gente só deposita lá e o aluno é uma tábua rasa, ele não tem nenhum conhecimento, né? Isso é lógico que é uma mentira. O aluno já tem aquela vivência de mundo, ele já sabe de muitas coisas. Ali vai ser só um alinhamento, né? O professor, ele vai juntar o conhecimento através de diálogo, né? De ter o aluno como protagonismo, né? O aluno, ele não só aprende, não só tá lá para ser depositado. Não, o aluno também tem a sua vivência, tá bom? Então,
né, o Paulo Freire traz essa questão, essa crítica do aluno bancário, né? Então, na verdade, ele defende que a aprendizagem é através do diálogo, da crítica, através do protagonismo, da interação entre o aluno, né? Temos aqui ensinar e transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a construção disso, ok? E já finalizando aqui, vamos ter outros pontos relevantes. Outros pontos, que é um ponto que fala muito de um Mandela, os documentos que eu li, né? E coloquei apenas essa frase. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Entendeu? Então, a forma de mudar o mundo e as coisas que acontecem é só através da educação, segundo o Mandela. Eu também acredito nisso, tá bom, pessoal? Temos o Delors, 2013, que defende a formação continuada dos professores. Então, o professor ele tem que se alinhar, né? O governo tem que ajudar a trazer cursos, né, para preparar o professor para o mundo aí, para a aprendizagem. A tecnologia tá aí, tá bom? E o professor ele tem que estar sempre interagindo e estudando. Infelizmente, se você optou por essa profissão e você não gosta de estudar, de aprender, você está no lugar certo, porque o professor ele aprende a vida inteira, a todo momento ele está sempre estudando alguma coisa, não é verdade? Tá? Temos aqui no Vaz, em 1902, que é a formação do docente, é um acúmulo de cursos mais referente à crítica sobre a prática, né? Aquela interação, né? Prática e a forma de como o professor ensina e aprende. Temos o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que é construído coletivamente, democrático e participativo. Gente, isso não cai nas provas, isso despenca. Que é o que? O PPP, ele não é diretor, direção ali. Ele é criado por todos. Ele é criado coletivamente, democraticamente, e tem a participação de todos, tanto a escola, coordenador, o grêmio. Tudo isso é o projeto político pedagógico, tá bom? Cai muito em prova isso. Você tem que saber que é criado por todos. Que é o projeto político pedagógico, ele é criado por todos, inclusive o chão da escola, né? As pessoas que estão ali, né? Também a comunidade, participação, tá? E por fim aqui, nós temos aqui o professor, que é o papel como mediador e facilitador do conhecimento, não detentor da sabedoria, mas participante e praticante desse processo. E por fim, a educação democrática, que é a participação da comunidade escolar, respeitando as diferenças da construção coletiva. Essa palavra aqui, gente, construção coletiva, grava ela no coração, tá? E uma educação democrática é isso tudo que nós estamos fazendo, né? Que é a participação de todos na criação da educação, tá ok? Então eu finalizo, agora vocês ficam com o podcast poderoso, a cereja do bolo. Um abraço, fica com Deus, não esquece de deixar o seu like para esse canal crescer e trazer o máximo possível de informação. A ideia é só trazer conhecimento e ajudar, tá ok? Um abraço, fica com Deus. Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o papo é sobre didática, metodologias de ensino e o que está por trás disso tudo, né? As teorias de aprendizagem. A gente tem aqui um material fonte que faz uma análise bem interessante, quase científica, sabe? Tentando organizar a terminologia. Exato. E o legal é a analogia que ele usa. Tipo, as metodologias, o que a gente vê são as palavras-chave. Mas o que sustenta isso, a teoria, a filosofia, são os metadados, aquela informação que está ali meio escondida, mas que dá todo sentido, né? A nossa ideia aqui é fuçar nesses metadados. Boa. Então vamos começar a desembrulhar isso. A análise primeiro organiza os conceitos, né? Para todo mundo falar a mesma língua. Pega um exemplo prático que o material traz. Aprendizagem baseada em problemas, a tal da ABP. Como é que a análise conecta essa prática com os metadados teóricos? Ótima pergunta para começar. Olha, a análise mostra bem claro que a ABP bebe muito da fonte do construtivismo. A ideia central é essa. O aluno constrói o conhecimento, sabe? Ativamente enquanto lida com um problema real, autêntico. Certo, faz sentido. O aluno no centro. Mas não é só isso.
Tem uma conexão forte também com o sócio-interacionismo, porque na ABP o trabalho em grupo é essencial, né? Essa colaboração para resolver o desafio. E isso é puro sócio-interacionismo. Interessante essa dupla camada. E qual seria, assim, a diferença principal entre essas duas visões, construtivismo e sócio-interacionismo, pelo menos como a análise as coloca? Uma boa distinção para fazer. Basicamente, o construtivismo foca mais no processo interno, sabe? Como o indivíduo organiza o pensamento, constrói o entendimento. Já o sócio-interacionismo, que a gente liga muito ao Vygotsky, dá um peso enorme para a interação social. A conversa, a linguagem, tudo isso como ferramenta para construir conhecimento junto. Ah, entendi. Então a interação é o diferencial-chave do sócio-interacionismo. Exato. E a ABP, segundo a análise, se beneficia muito dessas duas pernas, digamos assim. Legal. E pensando em outras metodologias, a sala de aula invertida, por exemplo, a dinâmica parece diferente, né? O que a análise diz sobre os metadados dela? Pois é, a sala de aula invertida é interessante. A análise sugere que ela pode ter um pé inicial ali na parte do estudo prévio em casa, mas ligado ao cognitivismo, porque ali o foco é muito em como o aluno processa a informação, organiza aquele conteúdo que ele recebeu, né? Faz sentido, a preparação individual. Isso. Só que aí, quando vai para a sala de aula, a discussão, tirar a dúvida, fazer atividade prática, aí a coisa vira mais construtivista. O conhecimento é testado, aplicado, reconstruído ali no coletivo. Então ela meio que transita entre teorias? Exatamente. Mostra uma flexibilidade, né? Uma coisa meio híbrida na prática, dependendo da fase. Essa flexibilidade é um ponto-chave, então. E a gamificação? Pelo jeito, essa aí é que mistura tudo mesmo, né? A análise indica isso. Nossa, total. A análise pega a gamificação como um exemplo perfeito desse hibridismo. Você tem lá os pontos, as medalhas, ranking. Isso é behaviorismo na veia, né? Recompensa, reforço. O estímulo-resposta clássico. Pois é. Mas aí, para avançar no jogo, você precisa resolver problema, criar estratégia, tomar decisão. Isso já puxa muito para o cognitivismo. Processamento de informação, resolver quebra-cabeças. Certo. E claro, se o jogo for colaborativo, se tiver interação entre os jogadores para atingir um objetivo, pronto, lá vem o sócio-interacionismo de novo. Caramba, é um verdadeiro mix. Então, essa mistura toda, esse ecletismo que a análise acaba revelando, isso já estava claro no material original ou foi mesmo um achado dessa análise mais profunda? Aí que está o pulo do gato. A análise destaca justamente isso. O material-fonte não deixava essa combinação teórica explícita. Ele descrevia as metodologias, os benefícios, mas esses metadados teóricos, essa mistura toda, ficava meio implícita, sabe? O grande valor dessa análise que a gente está discutindo é trazer isso para a superfície. Mostrar essa complexidade, esse hibridismo que acontece na prática. E por que é tão importante trazer isso à tona? Qual a implicação disso? Será que, sei lá, mostra que aquela busca por uma pureza teórica na educação talvez não seja tão prática assim? Exatamente esse o ponto. A análise não vê essa mistura como um defeito, tipo, o material é inconsistente, não. Talvez seja só um reflexo da realidade da sala de aula, que é complexa pra caramba. Sugere que os educadores, na prática, já fazem essa combinação. Pegam elementos de várias teorias, talvez até sem pensar muito nisso, por puro pragmatismo, para funcionar melhor com os alunos. Existe uma linha mestra no material, sim, uma coerência geral voltada para esse aluno ativo, construtor do conhecimento, aí entra forte o construtivismo e o sócio-interacionismo. Mas tem essa integração de outras abordagens junto. Descobrir isso é fundamental. Entendi. Então, para a gente ir amarrando este deep dive, olhando para essa análise, mostra que por baixo das palavras-chave, das metodologias, né, os metadados das teorias formam um quadro bem mais híbrido. Mais pragmático do que a gente imaginaria se pensasse numa teoria única e pura. É uma visão centrada no aluno, sim, mas que usa várias ferramentas teóricas para chegar lá. Perfeito, resumiu bem. E as implicações disso são bem diretas, né? Para quem está na sala de aula ensinando, reforça a importância de saber o porquê por trás do o quê e do como. Ter uma prática que seja de fato teoricamente informada.
E para quem pesquisa educação, mostra como é valioso fazer esse tipo de análise. Mapear conceitos, teorias, desvendar os metadados. Ajuda a organizar o campo, a ter mais clareza, com certeza. Fica então aquela provocação final, né? Se as metodologias são o que a gente vê, a prática, e as teorias são essa base, muitas vezes invisível, como é que a gente pode, no nosso próprio jeito de aprender, o ensinando outras pessoas, tornar essa conexão entre o como e o porquê mais consciente? Como a gente pode identificar e, quem sabe, até melhorar os metadados do nosso próprio aprendizado? Fica aí pra gente pensar.